Vamos hoje para a segunda parte aqui, tratando de imunidades tributárias. Falaremos sobre as aplicativas em entidades, culturais e muitas outras possibilidades de isenções aqui, imunidades que vamos encontrar, tá bom? Sou Kelly, já vim te fazer o convite aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho, que você já vai receber as notificações aqui, os vídeos, tanto de teoria como resolvendo questões aqui para vocês, tá bom? Bom, meu povo, eu queria fazer um convite aqui para vocês deixarem aqui os comentários. Hoje vamos testar aqui um formato um tanto novo para os nossos slides, tá? A gente testa, né, para encontrar uma melhor forma. Eu quero saber de vocês, né? Vou começar a usar esse formato aqui, um mapa mental, assim, tanto mais desenhado, assim, né? Sem muitas imagens, mas com o intuito aqui desse teste. Me deixa aí nos comentários falando o que vocês acham, né, dessas aulas seguirem esses caminhos, tá? Porque aí eu vou trabalhando para que a gente possa chegar num lugar bem bacana, né? No meio caminho, para que a gente consiga evoluir nos estudos, tá? Que nós estamos passando por essas, basicamente, descobertas aqui, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Como eu disse, hoje é a nossa segunda parte tratando sobre imunidades, tá bom? Na primeira aula falamos sobre isenções, né? Entramos, né, no conceito aqui de imunidade, vimos imunidade religiosa, né, recíproca. Então, se você não assistiu essa aula, fica aqui meu convite também para que você possa assisti-la, né? Porque é muito importante você entender todo o contexto até chegarmos aqui nessa parte 2, tá bom? Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de imunidade para os partidos políticos, as entidades sindicais, trabalhadores e principalmente para as instituições aqui de educação e assistência social, onde elas me trazem o que de informação? Eu tenho uma vedação aqui, isso para todos os meus entes federados, tá? Eu vou ver que é vedado aqui uma cobrança de impostos, seja aplicação para patrimônio, para renda e principalmente para serviços, tá bom? Então, eu vou ver aqui que elas têm que ter uma característica muito importante para que aconteça aqui essa imunidade, né? Que elas tenham essa imunidade, que é justamente não ter, né, os fins lucrativos, né? Não é só uma necessidade básica, é um requisito de lei aqui, né? Sem fins lucrativos. É muito importante que elas sejam assim, tá bom? Porque aí, inclusive, com a reforma tributária, eu vou ver que o bonito do meu CBS, né, a contribuição de bens e serviços, não se preocupa com esses termos se você não conseguiu decorar ainda. De tanto a gente falar, uma hora você já vai conseguir aqui absorver, tá? Então, o CBS está chegando e ele alcança também aqui esse tipo de imunidade para esses entes aqui, para essas pessoas aqui que eu estou tratando aqui nesse primeiro tópico. Tá? Partidos políticos, entidades sindicais, trabalhadores e principalmente instituições de educação e assistência social, tá bom? Então, eu vou ver o que é, assim, fins lucrativos aqui, né? Essa característica, né? Eu estou olhando para somente aqui essa aplicabilidade para instituições de educação e principalmente aqui assistência social, tá bom? Então, eu vou ver que no caso da assistência social, eu vou ter uma exigência, inclusive, né, de uma edição de uma norma, e tem que ser via lei ordinária, ou seja, vamos ter uma constituição aqui e principalmente regras para funcionamento, tá bom? E eu vou encontrar também a possibilidade de ter uma lei complementar aqui, que vai me ajudar a entender as limitações aqui do poder tributar. E quem é essa lei complementar? É alguém que a gente já conhece, que já é famoso, o famoso CTN, né? Nosso Código Tributário Nacional. É a nossa lei complementar aqui que vai nos dizer, tá bom? Uma observação aqui importante que temos que ter ainda sobre esses sem fins lucrativos é que partidos políticos e suas fundações e até mesmo as entidades aqui sindicais, elas têm que ter uma própria natureza, tá? E que elas não objetivem aqui o lucro, tá bom? Isso é um cuidado que a gente tem que ter e analisar, tá bom? Vamos ver que são atendidos aqui os requisitos da lei, né? Ou seja, todas essas pessoas aqui mencionadas têm que seguir sim, tá? É muito importante. O caso aqui dos sindicatos, eu vou observar tanto os empregadores como os setores, né? As categorias aqui econômicas, né? Que não vão estar, tá? Eles não estão, inclusive. Bom, eu vou encontrar aqui possibilidades de requisitos dentro do CTN, né, para as entidades aqui que possam gozar, né, dessa imunidade, né.
Eu vou ver que não pode distribuir qualquer parcela, seja do patrimônio ou até mesmo da sua renda, tá bom? Para qualquer título que seja. Esse é o primeiro requisito. Depois eu vou ver que o próximo requisito ele vai me pedir que se aplique integralmente aqui e exclusivamente aqui, basicamente no país, né, no Brasil, os recursos aqui de manutenção e principalmente aqui dos seus objetivos institucionais, tá bom? É muito importante isso. E um terceiro requisito é eu falar aqui sobre manter a escrituração, né, tanto das receitas quanto as despesas, né, inclusive colocando em livros, né, que sejam capazes aqui de me assegurar uma exatidão de informações, né. Então, isso, inclusive, se você tá falando, nossa, o que é isso, escrituração? Assista aqui no canal, nós temos uma aula de contabilidade, né, do zero até o avançado, a gente explica sobre isso, sobre escrituração, que faz parte aqui do processo da contabilidade, inclusive, é minha formação base, né, contabilidade. Então, se você tem dúvida, vá lá, assista, porque eu falo sobre escrituração, livros contábeis, tudo certinho para vocês, tá bom? Eu vou observar que esses requisitos aqui, quando não há o cumprimento deles, eu vou ter que ver a autoridade aqui competente, tá? Ela vai chegar e suspender aqui a aplicação do benefício da imunidade, tá bom? Então, tem que seguir esses requisitos aqui fielmente, tá bom? A Constituição Federal, a nossa de 88, 1988, ela vai falar ainda não pode ter fins lucrativos, né? Ela reforça isso e fala que podem obter resultado financeiro, até positivo, sim, não significa que tem que ser resultado negativo, né? Porque, inclusive, esse resultado positivo, ele vai ser essencial aqui para que a gente consiga desenvolver, né, as nossas atividades aqui enquanto partido, enquanto entidade aqui sindical, instituição de educação ou assistência social, tá bom? A CTN aqui vai nos falar, o CTN, né, código, né, masculino. O CTN aqui vai nos dar a distribuição aqui tanto de patrimônio, né, ou de rendas, no caso de qualquer títulos para sócios, gerentes e etc, né, porque lembra, sem fins lucrativos, a gente vai observar isso, né, distribuição de patrimônio e rendas, principalmente para essas três pessoas que eu falei, né, também para outros, tá bom? O que é permitido aqui? A repartição de lucros, tá, porque eu vou ter uma justa remuneração aqui, dos meus colaboradores, né? Eles precisam receber alguma coisa, né? Não ficar só trabalhando gratuitamente, né? Precisa pagar a conta, né? Então, eu vou ver que são trabalhos aqui desenvolvidos, tá? São meus colaboradores, diferente de eu falar dos sócios e gerentes, tá bom? Muita atenção aqui nesse ponto. Porque agora eu vou ver que eu vou ter uma observação aqui importante sobre o caso da imunidade aqui religiosa, tá? Que não se submete aqui a essas restrições que eu falei que acontecem aqui nessas de partidos políticos, tá bom? Então, não precisa aplicar elas lá, né? Tanto que eu nem citei, né? Quando eu falei de imunidade religiosa, eu nem falei de requisito nenhum que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Eu vou encontrar uma súmula vinculante, a súmula 52, ela, inclusive, é igual, tá? Quando eu for falar da súmula 724. Então, quando eu falo isso, né? Quando eu comparo uma súmula com a outra, significa que aqui nós encontramos um entendimento aqui pacífico, tá bom? Então, eu vou falar que o imóvel, mesmo alugado para terceiros, né? Ele vai permanecer imune do IPTU, né? Lembra da característica que a gente já viu isso na aula anterior? E que eu tenho que ver que o valor aqui aplicado, ele é para atividades aqui da entidade, tá? Não pode ser aleatório. Então, vão permanecer aqui imunes, né, os serviços, mesmo que não sejam aqui relacionados às finalidades essenciais, eu vou ver que o importante é que a receita, né, destinada, ela vai ser para financiar a minha finalidade, tá, enquanto instituição. Eu, entidade aqui, sindical, por exemplo, tenho, né, um imóvel, eu tenho isenção de IPTU, né, nesse imóvel, e aí eu vou usar a receita, né, para financiar a minha finalidade, né? Percebe? Não é fins lucrativos aqui, lembra ainda, a gente permanece com essa ideia, tá bom? Vou ver que, por exemplo, o caso de outra imunidade, dei aqui o exemplo do IPTU, mas a gente vai encontrar o ISS também, tá? Um exemplo é o serviço aqui de estacionamento, principalmente para veículos de um hospital, né, que vai utilizar o pátio interno, então eu não vou cobrar ali o ISS, né, disso. Ou o imune, mesmo falando mais aprofundado do IPTU, no caso de um imóvel aqui, de uma propriedade, de uma entidade aqui que seja beneficente, né, eu vou encontrar aqui as instalações mantidas aqui para uma livraria, ó, alugou para uma livraria. Aí eu vou ter as rendas, né, para manutenção da minha entidade beneficente, tá bom? É muito importante isso, é para que eu consiga me desenvolver, né? Eu tô falando isso o tempo todo, eu preciso me desenvolver. Senão eu não sou uma entidade aqui, né, que vai
vai viver, sobreviver muitos anos, né? Eu tenho que pensar tudo nisso. Vou ver um outro exemplo aqui, a imunidade sobre renda obtida, por exemplo, quando eu vou pegar o SESC, ele tem isso, quando ele vai fazer prestação de serviços, por exemplo, de diversão pública, né? Ele vai e vende lá seus ingressos, né, do cinema, por exemplo, e vai ser aberto para o público geral. E isso permanece aqui imune, tá? Isso, e inclusive, tanto o SESC quanto o SENAI, eles têm essa característica aqui, tá? De instituição de ensino. Então, eles têm muita questão de imunidade também sendo aplicada. Dei o exemplo do SESC, mas isso também se aplica para o SENAI, tá bom? Vamos ver aqui a questão dos imóveis, quando eles são usados aqui. Tanto pensando para o uso do escritório, como se for para residência, para o membro, né, poder viver ali, uma entidade, assim, um membro da entidade ali poder viver, né. Então, eu vou ver que eles, mesmo usando para escritório ou para residência desse membro, eles continuam aqui imunes, tá? Porque ainda estão levando aqui em relação à sua finalidade, né? Caso do terreno baldio, né? E não tem vinculação aqui, principalmente com as suas finalidades, né? Eu tive 2 momentos importantes para entender isso, porque no primeiro momento, lá em 2010, eu vi que afasta-se a imunidade, né? O terreno aqui baldio ainda não está nem vinculado à finalidade, né? Mas aí eu tenho um segundo momento, lá em 2013, que sim, mesmo o imóvel estando vago, né? Sem uma edificação ainda, não precisa só estar sem para construir lá, pode não ter nem edificação. Não é suficiente aqui para que eu queira tirar essa imunidade. Então, ela permanece ali, essa imunidade vai continuar, né, sendo imune aqui quando eu for tratar de terrenos baldios e principalmente sem vinculação com as finalidades, tá? Bom, e já os bens imóveis, né, que estão temporariamente ociosos, eu vou observar aqui que as instituições, por exemplo, de educação, ou até mesmo de assistência social, observando, lembra sempre, sem finalidades aqui lucrativas, ela vai ser prevista, tá? Uma imunidade aqui tributária, tá? Então, a gente vai ver que mesmo estando ocioso lá, para a instituição tanto de educação, quanto de, aqui, quando eu falo de assistência social, ela vai estar imune ainda, tá bom, meu povo? A gente consegue ainda permanecer vendo isso, tá? Bom, agora sim, falar sobre o ICMS, né? ISS já falei, né? Agora eu vou falar do ICMS, né? ICMS, lembra, é um tributo aqui que eu vou considerar e chamá-lo de indireto, tá? Indireto. Ou seja, eu tenho aqui um caso de um contribuinte, né? Lembra quando eu expliquei na aula o que é de contribuinte de fato, o que é contribuinte de direito? Se não lembra, volta lá na aula para você poder relembrar e fazer suas anotações, porque precisa, né? O que eu vou ver, né? Que atualmente a imunidade ela se aplica para uma entidade de assistência social, né? Então ela vai lá e faz sua comercialização de bens, né? Normalmente. Porque essa comercialização de bens, lembra, ela é para finalidade, né? Essencial dessa entidade aqui assistencial, tá? O ICMS aqui, ele não vai se aplicar, né? A sua imunidade como prática aqui, inclusive, venda econômica para ações, quando for promoção aqui de pessoa com deficiência. E você fala, como assim, Kelly? Não estou entendendo. Não se aplica imunidade aqui sobre o ICMS quando for para desempenhar aqui uma atividade franqueada, principalmente quando estamos falando da ECT, que é uma empresa brasileira de correios e telégrafos, percebe? Promoção de pessoa com deficiência. Não estou falando da finalidade lá da nossa bonita inicial, né? Então, se eu tenho uma entidade aqui que ela quer fazer ação para um terceiro, percebe? A finalidade já mudou. Então, sua atividade econômica aqui, inclusive, está fugindo dos fins da entidade que está lá prestando, né? Então, eu tenho que observar e levar em consideração, principalmente os critérios de classificações aqui para aplicar a imunidade, tá? Que eu vou entender que não será possível aqui e não é adequado, inclusive, distinguir aqui de bens e patrimônios. Então, vou verificar o quê? Tanto a origem, né, do mercado aqui, se ele for interno ou externo. Por quê? A imunidade, ela só vai ser aplicada no caso se eu vim aqui e tiver aquisições do mercado interno, né? Então, eles vão interagir aqui, inclusive, integrar aqui o meu patrimônio, tá bom? E o que eu falei em relação ao caso do contribuinte de fato, né? Se ele for o adquirente, tanto no caso de mercadorias ou no caso de serviços,
eu preciso entender que ele não é alcançado pela imunidade. A imunidade só vai ser aplicada no que é de direito, não no de fato. Por exemplo, né, o caso do ICMS da Serviço de Energia Elétrica. Não vai ser aplicada a imunidade para quem é contribuinte de fato, né, aquele que realmente paga. Né, ó, dando spoiler, vai ver a aula se você não lembra direito, né? Então, vamos lá. O que eu vou encontrar aqui de outros interesses importantes aqui, né, que eu preciso observar dentro dessas imunidades aqui por partido político, né, entidades sindicais, trabalhadores e principalmente instituições aqui de educação e assistência social. Eu vou ver que abrange o imposto de importação, o imposto aqui de produtos industrializados, para bens usados aqui, principalmente para prestação de seus serviços, né, eu vou ver que está abrangido aqui. O IOF, inclusive, ele é incidente aqui sobre aplicações financeiras também. Aí eu tenho que observar aqui um caso especial, porque é o ensino de línguas estrangeiras. Você fala, e aí, Kelly? Se aplica sim a imunidade tributária, tá? Porque a gente está falando de uma atividade aqui que permanece educacional, tá? Então, a gente tem isso. Caso de cobrança de mensalidade para essas escolas, por exemplo, Kelly, tem cobrança, e aí? Não vai ser descaracterizada a imunidade aqui, tá? Pode cobrar sim, porque não pode haver aqui. Eu tenho que observar a distribuição de rendas ou de lucro e principalmente participação de resultados. E isso eu tenho que observar. Se na questão bonita aparecer para você que houve distribuição de renda, que há lucro, que há participação de resultados, não se aplica mais imunidade. Se não apareceu isso, apareceu cobrança de mensalidade, tranquilo, pode aplicar a imunidade sim, vai com fé, que já deu certo, já deu tudo certo para nós. Aê. No caso das entidades fechadas, até quando a gente olha sobre a previdência social, né, são abrangidas aqui no caso se não houver uma contribuição aqui dos beneficiários, tá bom? Essas entidades aqui que eu chamo de fechadas e até mesmo olhando para a sua previdência aqui social, né, elas são criadas com certas organizações para que isso seja possível, né? Porque ela vai inclusive aqui me ajudar a complementar aqui um valor pago de aposentadoria, né, ou até mesmo o INSS aqui para os seus funcionários, tá? Então, eu vou ver que a contribuição, ela é que pode ser uma parte patrocinador, né, da própria organização, ou para o seu próprio beneficiário, né, o empregado. Tanto que a Constituição, né, de 1988, ela não abarca aqui as entidades de previdência, tá? Somente aqui assistência social, tá? Porque somente, né? Se houver contribuição de beneficiários, eu vou observar que vai ser caracterizada aqui uma assistencial. Então, logo, ela é imune, percebe? Então, não há o que se comentar sobre isso. No caso dos entes políticos, né, entidades aqui vinculadas também a esses entes políticos, né, eu vou ver que há uma administração aqui bem direta, tá? Que inclusive eu vou observar que se contribui com as entidades aqui de previdência privada, tá bom? Então eu vou encontrar aqui condições patrocinadores, inclusive, sobre isso, tá? Então não pode se exceder aqui a dos segurados, tá bom? Guarda essa informação. Não é possível também a entidade ter patrocinadores públicos, tá? E ao mesmo tempo gozar de imunidade. Isso é desleal, né? Também, né? Bom, a entidade assistencial aqui, de assistência, né, social, ela pode ser religiosa, tá? Inclusive, quando eu falo isso. Ela aqui tá do imposto de importação, principalmente quando falamos de bem, tá? Então, ela pode ser religiosa e vai, inclusive, aqui ter imunidade. A imunidade tanto sobre partidos políticos, né, e seus institutos e principalmente suas fundações, para todas aqui as suas sanções também, a gente vai ver que vai ter exceção, né, de previdenciais no caso da devolução ou até mesmo aqui do recolhimento, né, principalmente quando estamos olhando para os valores, tá bom? Juros, como exemplo, né, juros, multas, condenações e até mesmo condenações aqui que são aplicadas, tá bom? Porque sim, agora sim, chegamos na nossa querida imunidade cultural. Viu quantas coisas temos que levar em consideração, né? A gente tem que prestar muitíssima atenção aqui nesses detalhes, tá? Eu quero ver aqui a chuva de likes, meu povo. Quando você deixa aqui a sua chuva de likes, quando você se inscreve aqui no canal, você tá ajudando que a gente continue aqui produzindo os vídeos, tá? Para vocês, tá bom? Muito importante vocês interagirem conosco e nos ajudar aqui a continuar entregando esse conteúdo para vocês, principalmente buscando mais qualidade para vocês, tá bom? Inclusive, quero ver aí nos comentários o que vocês estão achando do formato aqui novo do nosso slide de hoje, da nossa aula de hoje, hein? Tô de olho, né? Vou ficar de olho nos comentários. Estamos aqui sempre buscando melhorar para vocês, tá bom? Quando falamos aqui de imunidade cultural, nós estamos vendo, né, a vedação
dos entes federados aqui, né? Quando eu vou falar de impostos aqui sobre, principalmente, ó, livros, jornais, periódicos e papel aqui destinado à impressão. Quando eu falo de imunidade cultural, é a mesma coisa que eu falar aqui de imunidade de imprensa, tá? Porque eu vou ter um objetivo aqui ser alcançado, que é fornecer um acesso, né, de meios culturais, de livros, de jornais e periódicos para todo mundo. Olha que alegria, acesso à informação, né? Então, a reforma tributária aqui em relação a essa imunidade, ela vai alcançar, sim, aqui os impostos, tá? Quando eu falo, e vão ser também no caso do CBS, né? Contribuição aqui do bens e serviços, né? Vai incidir aqui sobre coisas e demais aqui são apenas subjetivas, tá bom? Não vai alcançar aqui o imposto de renda, tá? Então, não se fala de imunidade aqui de imposto de renda para os lucros oferidos aqui pelas editoras, tá? A imunidade aqui, vamos ver que ela depende sempre de uma liberdade de expressão, tá? Então, é uma cláusula aqui, inclusive pétrea. Olha só um objetivo legal para a gente poder ver também, tá bom? No caso das empresas que vêm e industrializam, né? Elas não são imunes de IOF, tá bom? São operações aqui financeiras distintas. Outras possibilidades aqui de ser imune, né? É quando a gente vê aqui os insumos assimiláveis ao papel, tá? Filmes, papéis, fotográficos, né, necessários aqui para que aconteça a publicação tanto dos jornais como principalmente dos periódicos, tá bom? No caso dos livros, jornais e periódicos, nós vamos ver que existem a imunidade tanto ampla quanto total, ou seja, para o produto, para o maquinário e principalmente para os insumos, né? E quando eu falo de papel, aqui eu estou falando exemplificativamente, tá? Ela não é exclusiva aqui, só fala só o papel. Porque a recomendação aqui que nós vamos, inclusive, ter, inclusive um lugar de muita atenção agora, porque isso pode cair na sua prova, é que o entendimento sempre vai ser mais restrito. Ou seja, para apenas imunes aqui, né? Quando eu for olhar periódicos, livros, jornais e papel para impressão, né? E seus assimiláveis aqui também, tá? Porque lá em maio de 2018, não faz tanto tempo assim, a questão sobre a imunidade, ela não pode ser interpretada como um sentido amplo e restrito, tá? Ficou acordado isso lá. A gente tem que levar isso em consideração, tá? Porque eu não falo de imunidade, não vai haver imunidade em tributos aqui incidentes, por exemplo, sobre importação, aqui no caso de tintas, chapas de gravação, principalmente quando eu vou ver o destino aqui, né, que é a publicação do jornal, né? Eu não vou encontrar proteção constitucional para prestação de serviços quando o assunto é composição gráfica, e principalmente impressão aqui, no caso, onerosos para terceiros, tá? Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance, tá? Aí eu não vou encontrar essa proteção. No caso da distribuição dos serviços, eles não são abrangidos aqui pela imunidade cultural, tá? Distribuição não tem imunidade, tá? Então, eu vou encontrar, inclusive, a incidência do ISS, tá? Que é o Imposto sobre Serviço. Tá? Falando sobre a imunidade ainda, não há análise aqui de valor cultural, tá? Então, esse é, inclusive, um requisito, tá? Que não aconteça essa análise, né? Vamos encontrar um valor aqui, né? Vamos ver, por exemplo, casos também de álbuns de figurinha, cromos adesivos, quem nunca teve um álbum de figurinha da Copa, né? Eles não são alcançados aqui pela imunidade, então eles pagam imposto normalmente, tá bom? Bom, falar aqui sobre imunidade, eu vou ver que elas ainda vão abranger aqui as apostilas, né? Porque elas vão ter um valor aqui mais cultural e pedagógico também. Casos de livros eletrônicos, né? Como casos de e-books, né? E suportes para leitura, né? Os e-readers, né? Então, eu vou ver que eles viabilizam aqui, inclusive, o acesso aos livros digitais. Então, tem uma imunidade. E essa imunidade, quando a gente fala aqui tanto das apostilas, livros eletrônicos e suportes para leituras, eles estão, inclusive, previstos aqui na súmula vinculante 57. Há previsão aqui de que caia isso em seu concurso, tá bom? Não vai descaracterizar aqui a imunidade em tela, tá? Uma inserção de anúncio ou até mesmo de publicidade, tá? Principalmente quando vemos isso aplicado em listas telefônicas, tá? Porque o objetivo, quando você vê isso, tá?
acontecendo, é permitir aqui informações a custo zero, tá? Isso principalmente para os assinantes, tá bom? Então, não vai descaracterizar a imunidade, tá bom? Nesse caso. Bom, a Constituição aqui vai nos falar, inclusive, sobre os encartes de propaganda, né, com exclusiva índole comercial. Não vão ser considerados imunes, tá? Então, guarda aí. Para instituir os impostos, por exemplo, no caso de fonograma, videograma, né, eu vou ver que são sempre musicais, né, nesse caso, né, produzidos no Brasil, né, ou seja, obras musicais e literomusicais também por autores brasileiros, né, então, ou até mesmo no caso de interpretados, né, pode ser que um artista brasileiro venha e interprete algo que seja internacional, eu vou ver que a gente encontra suportes aqui materiais, né, para os arquivos digitais, tá? Eu vou ter uma observação, uma exceção, né, que é quase um salvo, né, porque a replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser vai ser a nossa exceção. Tá? Então, é permitido, via emenda constitucional, se acrescentar aqui novos direitos aos contribuintes, tá? Então, eu vou ver que institui, então, limitações aqui, ou poder limitar quando eu faço isso. Vamos entender o que são esses termos que eu acabei de falar, né? Fonograma, videofonograma, obras musicais, obras literomusicais. Primeiro que fonogramas, aqui quando eu vou falar, ele está aqui relacionado a registro sonoro do suporte material. Então, aquele CD que você tinha, aquele disco de vinil, né? Disco de vinil, ele é muito utilizado antigamente, hoje nem tem direito, né? Obra de colecionador. Nós vamos encontrar videofonogramas, são os registros tanto de som e imagem ao mesmo tempo, né? Então, o suporte material, um exemplo bem clássico também é o DVD, quase não temos mais isso, a gente vê tanto YouTube, né? Inclusive, YouTube é muito isso, né? Imagem e som. Bom, obras musicais são relativas aqui sempre à música, porque estamos falando de música, né, nesse caso, e obras literomusicais são espetáculos ou até mesmo reuniões aqui sociais, né, quando nós temos a leitura, né, leem-se trechos, né, tanto literários como de poemas, né, ou até mesmo quando falamos de apresentações aqui musicais. Logo, eu vou ver que é vedado aqui todos os entes federativos, né, instituir impostos, né, sobre, principalmente falando de imunidade aqui, no caso de alcançar tanto os impostos como também o CBS, tá, que é a nossa contribuição de bens e serviços. A observação aqui que nós vamos ter, em especial, que não é imune à replicação aqui industrial de mídias ópticas de leitura a laser, né, eu já falei, isso que é a nossa exceção, né, então cuidado com isso, porque ela pode aparecer sim lá na sua prova, tá? Por que, né, que eu vou ter essa questão dessa exceção? Porque a maioria, quando a gente olha tanto para o CD como para o DVD, eles são fabricados no Brasil. Então, vamos ver que ele vai sair lá da Zona Franca de Manaus, sabe a Zona Franca? Lá se tenta manter um polo industrial bem atrativo, né? Existe uma política que, né, atrai todo mundo para lá, né? Então, lá, quando a gente fala sobre imunidade, não vai ter motivo de eu continuar ali na região, né, se eu tiver imunidade, porque a imunidade ela se aplica aqui para todos os locais do Brasil, né, então acaba perdendo a atratividade desse polo lá na Zona Franca de Manaus, tá? Quando eu falo aqui de replicações das mídias, né, eu vou observar se são obras ou até mesmo interpretações de artistas brasileiros, eu também vou ter que ver, e ele abrange aqui a imunidade, tá? Agora sim, outras espécies de imunidade, né, estão espalhadas pela Constituição, tá? E já vê casos aqui de limitações ao poder tributar, né, que é o que a gente entende da isenção, né? Lembra? Eles dispensa legal e principalmente não tem um preceito constitucional, tá? Mas a gente vai ver que aqui essas espécies de imunidades, aqui elas vão tentar como uma forma de assegurar tanto o direito de petição aos poderes públicos, né? Estamos observando aqui como direitos contra a ilegalidade, como abuso de poder, né, uma forma de você tentar se proteger, né, então você tem o direito de petição gratuito, né, imunidade aqui, e principalmente para obter certidões aqui de repartições públicas, né, seja para direito próprio ou para esclarecer alguma situação pessoal também, tá? Vamos encontrar a possibilidade também de ação popular, né, onde a gente vai encontrar a isenção aqui para as custas judiciais, tá, que para o STF são consideradas taxas, tá? Vamos ver que vai ser gratuito aqui para os pobres, né? Principalmente via lei, né? Estamos sempre falando de via lei, né? O registro civil aqui de nascimento ou, no caso, de certidão de óbito. Uma coisa que a gente não gosta muito de falar, né? Mas se precisar, é gratuito para os pobres.
Também vai ser gratuito habeas corpus e habeas datas, tá? Habeas data, tá? Porque a gente está preservando aqui o exercício da cidadania, tá? Não vai incidir sobre as receitas decorrentes aqui da exportação, as contribuições aqui, tanto sociais como de intervenção ao domínio econômico, tá? Tanto que vamos entender que as receitas, elas são decorrentes aqui de operações indiretas da exportação, tá? Então, quando estou falando de receitas, há aqui uma participação negocial, tá? Então, a sociedade exportadora aqui está intermediando, né? No caso do IPI, né, que não vai incidir sobre os produtos industrializados destinados ao exterior, também a gente tem que lembrar. Todas essas comunidades aqui, elas alcançam empresas do Simples Nacional, tá bom? O ITR não vai incidir em pequenas glebas rurais, tá? E lembrando que os proprietários não podem possuir algum outro imóvel, tá? Isso é muito levado em consideração. No caso do ouro, olha o ouro, que é um ativo financeiro, instrumento aqui cambial, ele está sujeito aqui exclusivo à incidência do IOF. Ele vai ser imune a qualquer outro tributo, tá? Somente o IOF vai ser cobrado do ouro. No caso do ICMS, ele não vai incidir. Olha as opções, né? Olha só o ICMS. Primeiro sobre as operações, né? Quando estamos aqui diante de mercadorias para o exterior, né? Ou até mesmo olhando para serviços aqui prestados no exterior, tá? Vamos ver operações aqui também que destina-se para outros estados, né? Seja petróleo, lubrificante, combustíveis, seja líquido gasoso e seus derivados, e principalmente no caso da energia elétrica, tá? E prestação de serviços, olha só, no meio de comunicação, tanto radiodifusão sonora, como sons, como imagens também de recepção livre e até mesmo gratuita, tá? Olha só, preste atenção, o imposto de importação, o imposto lá de exportação e o ICMS vai incidir sobre operações, lembra? Energia elétrica, telecomunicações, os derivados do petróleo, os combustíveis e principalmente aqui os minerais, tá bom? Eu vou encontrar uma súmula, inclusive, do STF, a 659, que vai falar que é legítimo aqui eu cobrar COFINS, FINS e FIM social, tá bom? Aqui a incidência sobre as operações, no caso do I, o IE e o ICMS, como eu já estava começando a falar, é uma imunidade aqui para demais impostos, tá? Só para o I, o IE e o ICMS que não, tá? Eles vão incidir aqui sobre a operação. Não sei se ficou claro, se não ficou agora, estou frisando essa informação, tá bom? No caso do ITBI, ele não vai incidir aqui, né? Porque estamos falando aqui de transmissão de bens e direitos, né? Que são aqui incorporados no patrimônio da pessoa, né? O capital, seja por meio aí de fusão, incorporação, cisão ou extinção aqui de uma pessoa jurídica. Eu vou ver que há uma exceção, né? Algumas, né? Exceção, salvo se for uma compra, venda, locação ou até mesmo de arrendamento, né? Desses bens ou até mesmo direitos, tá? Vamos encontrar a isenção dos impostos, né, federais, estaduais e municipais, né, de operações aqui de transferência de imóveis que estão desapropriados, tá bom? Então, eu vou vir, inclusive, com o fim de observar a reforma agrária, tá bom? A contribuição previdenciária, que ela não vai incidir sobre a aposentadoria nem a pensão que é concedida, tá? Porque estamos olhando aqui para o regime geral da previdência social, tá bom? Vai ser isento o contribuinte aqui da Seguridade Social, quando falamos de entidades beneficentes aqui de assistência social, tá bom? E vamos ver que vai se atender aqui às exigências da lei. Sempre a lei, né? Lei sempre em primeiro lugar, né? O STF vai trazer aqui um tema, o 432, podemos observar, que é a imunidade abranger aqui o PIS, né? Vamos fazer uma observação? Porque contribuição de bens e serviços, a CBS, ela não vai aplicar essa imunidade aqui do PIS, tá? Então, guarda. A gente tem o tema aqui, mas quando começar a reforma tributária, aplicou o CBS, a gente não vai levar essa imunidade aqui para o PIS, tá? Que ela não é aceita. A gente tem que pensar muito, porque tem muita coisa, né, que a reforma tributária traz aqui, ela vai abarcar. Então, é mais fácil a gente pensar, às vezes, no que não vai abarcar, né? Entender e acabar entendendo, né, e decorando, né, quais que não abarcam do que as que vão ser abarcadas, tá bom? No caso de celebração de casamento, eu quero casar, quero ser feliz. Sim, é gratuito, você pode ser feliz, então vão ser imune todas as taxas. Tá bom? A imunidade aqui, no caso de entidades assistenciais, né, quando estamos olhando aqui para as contribuições, principalmente de Seguridade Social, vamos ver que são beneficentes, né, assistência aqui social, principalmente, né, que são exigidas aqui da lei, né, por exemplo, a emenda constitucional 132/23, né, de 2023, que é a nossa amada reforma tributária, que eu já estou falando isso tanto, né, a gente vai falar tanto,
ela não vai se aplicar, né, no caso do CBS e principalmente do IBS, tá bom? A gente vai ver que vai ser imune, né, ou seja, limita aqui o meu poder de tributar. Quando eu falar da regulação, eu vou sempre observar uma lei complementar, tá? Precisa, tá bom? Então, vamos encontrar a certificação aqui das entidades beneficentes, tá? Então, vai regular aqui, inclusive, os procedimentos beneficentes, né? Eu coloquei aqui, a gente está falando tanto de entidade beneficente, né? Deixa eu até colocar aqui meu mouse. É esse ponto aqui, ó. As entidades beneficentes e requisitos. Por quê? Vamos entender primeiro o que são, né? Vamos lá. Entidades beneficentes são pessoas jurídicas, tá? De direito privado, né? Sem fins lucrativos, lembre, isso é muito importante, não pode ter fins lucrativos, né? Vamos encontrar aplicada para 3 áreas: assistência social, saúde e educação. Guarda isso, tá? Vamos encontrar, basicamente, alguns requisitos. Então, preste atenção, pega o papel, caneta e anote, tá? Espero que você esteja anotando desde o início da aula, né? Mas se não está, agora é uma hora que você precisa anotar, para que não se esqueça. Então, vamos ver como requisito, o primeiro requisito aqui, é que não se percebam, né, tanto para os dirigentes, os conselheiros lá, associados, os seus instituidores e os seus benfeitores aqui, uma remuneração, vantagens ou até mesmo benefícios aqui. Eu estou falando tanto de direto quanto indireto, tá? Ou qualquer uma forma de título, né? Porque nós vamos observar a razão, né? Eu vou observar a competência, as funções e principalmente aqui as atividades, né, atribuídos a seus atos, tá? Então, observa esse primeiro. Já o segundo, a gente vai ver que se aplica aqui tanto rendas como recurso, até mesmo casos de superávit, integralmente aqui no nosso território nacional. Precisa integrar, tá? Ou seja, a gente está buscando aqui uma manutenção e desenvolvimento, buscando aqui os nossos objetivos aqui que são institucionais, tá bom? Então, eu vou ver que uma terceira, né, possibilidade de requisito aqui vai se aparecer como apresentar uma certidão, tanto negativa quanto positiva, com efeito negativo, né, é importante falar isso, referente aos seus débitos tributados, aqui tributos administrados, né? Por exemplo, Secretaria aqui Especial da Receita Federal do Brasil pode ser uma, ou para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também pode ser outra, tá? Vamos precisar de encontrar comprovação aqui, principalmente na regularidade em relação ao FGTS, tá bom? Um quarto requisito aqui para ser seguido é manter, né, a escrituração contábil regular, né, que vai registrar tanto as receitas quanto as despesas, né, aqui no seu registro em gratuidade, tá? Então, vamos dizer que tem que seguir aqui as normas do nosso Conselho Federal de Contabilidade, principalmente mais a legislação aqui fiscal, tá? Não é de qualquer jeito, você tem que fazer a escrituração, tá? Já falei no início dessa aula, se você não sabe o que é escrituração, vá assistir a nossa aula que nós temos no canal de contabilidade, tá bom? Bom, um quinto requisito é sobre a não distribuição, né? Tanto por parte dos conselheiros, associados, instituidores, como os benfeitores aqui, tá? Vai fazer o quê? Os seus resultados, né? Distribuir seus resultados, não pode distribuir seus resultados, dividendos, bonificações, participações e até mesmo parcela dos patrimônios para esses conselheiros, né? Associados, instituidores aqui, benefeitores, né? Ou qualquer forma, né? Que você encontre de pretexto aqui, né? Você está observando a prestação aqui de serviço para terceiros, públicos e privados. É importante que não se transfira também aqui os seus benefícios de imunidades para eles, tá? Então, guarda isso. Muito, muito importante isso, tá bom? Sexto aqui requisito é observar aqui que se conserve por 10 anos. Olha só quantos anos tem que conservar isso, ó. Contado da data da sua emissão. Os documentos para que se comprove, né? Tanto a origem, quanto o registro, quanto os recursos relativos a todos os seus atos de operações, né? Aqueles, qualquer um, né? Não, aqueles que vão modificar aqui a situação patrimonial, tá bom? É importante que você comprove depois, se precisar prestar conta, você tem até 10 anos aí para poder prestar conta, tá? Depois disso não é necessário, tá? Um sétimo requisito é que você apresente suas demonstrações aqui contábeis, tá? Tanto contábeis, né, quanto financeiras também vão entrar aqui, tá? Elas têm que ser auditadas por um auditor independente, tá? Que seja habilitado, inclusive, ao CRC, né? No nosso Conselho Regional de Contabilidade, tá? E entra aqui como, inclusive, receita bruta anual, no caso, se for superior ao limite fixado. Bom, o oitavo e último aqui requisito que nós temos que observar aqui para entrarmos como entidade beneficente
é que preveja aqui os atos constitutivos, né? Caso aconteça dissolução ou até mesmo extinção, a gente vai ver que a destinação aqui do patrimônio, né, do remanescente, ele vai para entidades aqui beneficentes, que sejam certificadas e principalmente de entidades públicas. Tá vendo? Não é fácil, como a gente pensa, ser uma entidade beneficente. Tem que seguir esses 8 aqui requisitos que são muito importantes, porque a gente está falando sempre de áreas aqui, né? Lembra, assistência social, saúde e principalmente educação, tá? Pode entrar aqui sim, tá? Serão certificados aqui os SEBAS. SEBAS é um certificado aqui de entidade beneficente, aqui de assistência social, tá? Que vai, inclusive, ser uma natureza aqui mais declaratória para fins tributários, tá? Então, seus efeitos vão sempre retroagir aqui, tá? Porque a gente vai ver que desde a entidade, né, que comprove, né, cumprir principalmente seus requisitos, ela vai ter essa certificação. Olha que alegria. Não é de qualquer jeito ser entidade beneficente, né? Então, quer ter essas imunidades, né? Quer se tornar uma entidade beneficente, saiba que vai ter que seguir esses caminhos, tá? Vamos ver agora sobre a imunidade do ITCMD. O que é isso, né, Kelly? O imposto sobre transmissão aqui de causa-morte e doação, né? É que a gente vai encontrar principalmente a não incidência, né, desse imposto aqui, né? Então, a gente vai ver que ele vai ter competência aqui, né, tanto estadual como do Distrito Federal, né, os estados podem cobrar e o Distrito Federal também, sobre aqui tudo que é de doação e herança, tá? Vamos encontrar aqui previsões, inclusive, de doações para o Poder Executivo da União, ou seja, vamos encontrar imunidades. Veja só os 3 casos possíveis, tá? A gente está falando de projetos socioambientais, né, que mitiga aqui efeitos mudanças climáticas, olhando para a sustentabilidade, principalmente as mudanças aqui climáticas. Então, se você tem uma doação ou uma herança que tem esse fim, não vai ter aqui, vai ser aplicado aqui a imunidade, tá bom? Também, se você quiser fazer sua doação, né, ou deixar a sua herança, por causa de instituições federais de ensino, porque ocorra um desenvolvimento aqui a nível nacional, também encontraremos possibilidade de imunidade, olha que legal, né? E para instituições aqui sem fins lucrativos, né? Porque a gente vai encontrar aqui uma finalidade, inclusive, de relevância tanto pública quanto social, né? Então, vamos dizer aqui organizações assistenciais, beneficentes, entidades religiosas também, né? A gente vai encontrar institutos, né? Tanto científicos quanto tecnológicos, né? Essas são as 3 previsões aqui possíveis. Socioambiental, instituições de ensino e desenvolvimento e principalmente aqui instituições sem fins lucrativos. Bom, essas podem acontecer aqui as imunidades referentes a doações ou principalmente aqui no caso de heranças, tá bom? E a imunidade do IPVA, Kelly? Muita calma, porque a gente está falando de imposto aqui que ele é geralmente estadual, né? Então vai incidir aqui para possibilidade, né, para propriedade de veículos automotores. O que a gente tem que tomar atenção desde agora, porque a gente vai falar isso numa aula futura. A reforma tributária vem chegando aqui e aumentando, né? Não vai virar só para a propriedade do veículo aqui automotor. Ele vai se desdobrar para veículos aqui automotores terrestres, aquáticos e aéreos. O que nos importa nessa aula de hoje é saber as imunidades aqui, né? Desses todos aqui que eu acabei de falar. Vai ser para aeronaves tanto agrícolas, né? Principalmente para o operador, né? Um certificado aqui para prestar serviços aéreos, né, para terceiros, não pode ser de qualquer jeito, né? Vamos ver que as embarcações aqui de pessoas jurídicas, né, tanto para o toga de pessoa física ou jurídica, né, utilizado aqui principalmente para atividades de pesca, industrial, artesanal, científica ou até mesmo para casos de subsistência, tá? Vai ter imunidade também a plataforma que vai se locomover aqui na água via meios próprios, por exemplo, atividade de águas aqui territoriais, tá? E, por fim, aqui a 4ª imunidade possível é sobre tratores e máquinas aqui agrícolas, né? Isso são as vantagens, né, do ser brasileiro, né, meu povo? Olha só as imunidades, né? Para que na próxima aula a gente, inclusive, traga notícias aqui novas, né, fatos novos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, muito importante. Deixa chuva aqui de likes. Um beijo e até a próxima aula.